No Dia Mundial da Saúde, que hoje se assinala, falamos da doença venosa que afeta 1/3 da população portuguesa. As varizes e os derrames são a consequência mais evidente da existência desta patologia, que se traduz na má circulação dos vasos sanguíneos no percurso entre os membros inferiores e o coração. Eduardo Serra Brandão, cirurgião vascular e diretor do Instituto de Recuperação Vascular, está nesta edição da manhã. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Quem é que é o doente que em Portugal sofre da doença venosa? Podemos traçar um perfil? Olha, eu antes de responder à sua pergunta, gostaria de dizer o seguinte. Teoricamente, de acordo com a estatística, um de nós os três tem ou vai sofrer doença venosa crónica. Como disse, 1 em cada 3 portugueses sofre da doença venosa. Portanto, falamos em mais de 2 milhões de pessoas. Exatamente. Como é que podemos identificar? Bom, as varizes propriamente ditas, que é uma fase da doença, são facilmente identificáveis. Não é? Basta olhar às vezes para as pernas das senhoras e dos homens e vê-se que tem varizes. O próprio doente consegue constatar que tem varizes. Agora, as varizes é uma fase de uma doença mais complexa, que é uma doença prolongada, chamada doença venosa crónica. E essa doença é uma doença insidiosa, que começa sem sinais evidentes, começa apenas com sintomas, e de acordo com a sua evolução, começam a aparecer os derrames, as varizes, as alterações na pele. E que sintomas são esses, doutor? Geralmente é a sensação de peso nas pernas, inchaço para o fim do dia, dor, comichão, ou às vezes um ligeiro eczema. São os primeiros sinais de que algo está mal com a circulação venosa dos membros inferiores. E, se nada for feito, a doença vai evoluindo até à sua fase final, que é a úlcera de perna. E como é que se previne? Quando diz que se nada for feito, o que é que se pode fazer para evitar a evolução da doença? A primeira coisa a fazer é constatar ou não se tem doença. E para isso há um determinado número de testes que se podem fazer e também a própria pessoa estar alertada para estes sintomas e saber também se tem ou não uma carga genética. Que é extremamente importante. Quando há um parente chegado que tem doença venosa, temos de estar alerta para os mais pequenos sinais e sintomas que poderemos vir também a sofrer essa doença. Depois há todo um conjunto de medidas profiláticas que se devem ter e ser vigiado, inclusivamente, pelo seu médico assistente. O doutor falava há pouco, quando olhamos para as pernas das senhoras, percebemos que estão lá varizes, podem levar... E depois disse dos senhores. Mas primeiro falou das senhoras. É uma doença que afeta principalmente as mulheres, ou esta é uma ideia errada? Não, afeta ambos os sexos, só que as mulheres têm mais fatores de risco, portanto estão mais predispostas para este tipo de doença. Porquê? Olha, tem as hormonas femininas, os próprios hormônios, os estrogénios, têm uma ação sobre as veias. Tem a gravidez, a pílula anticoncepcional, e depois há uma coisa que hoje em dia é um facto concreto, é que a mulher tem 2 empregos. Tem um emprego, muitas vezes sedentário, que está muito tempo sentada atrás de um computador o dia inteiro, e depois tem mais outro emprego. Quando chega a casa. Que é quando chega a casa, que é ali de caseiro, tratar dos filhos, fazer o jantar, passar a ferro, em que está muito tempo de pé. Portanto, são este conjunto de situações que fazem com que a mulher seja mais propensa à doença venosa do que o homem. Avança. Não, falava há pouco da necessidade de fazer até, eventualmente, rastreios, e hoje, no Dia Mundial da Saúde, há precisamente rastreios. Que rastreios são esses? São rastreios gratuitos? Onde é que podem ser feitos? Isto é uma mostra de saúde que é no Centro Comercial Colombo, em que há vários rastreios de várias doenças. Uma delas é a doença venosa crónica, que está a cargo do Instituto de Recuperação Vascular que eu dirijo. No fundo, este rastreio destina-se a alertar a população em geral para uma doença da qual pode ser portadora e que, se for tratada a tempo, não tem as consequências negativas que eu já referi. E por outro lado, fazer com que as pessoas que têm dúvidas possam dirigir-se a este centro, a esta amostra de saúde, e numa primeira fase há um questionário em que se avalia se as queixas são ou não compatíveis com a doença venosa. No caso de serem compatíveis, é vista por um especialista que lhe faz um teste e a partir daí será informada da sua doença e será encaminhada para uma consulta hospitalar, para o seu médico de família, para um especialista, conforme Essa mostra, como dizia no Centro Comercial Colombo, hoje é uma boa oportunidade para esse primeiro rastreio, mas estamos a falar numa iniciativa que está integrada neste Dia Mundial da Saúde. Exato. Nos outros dias, exato, no dia-a-dia normal, quem quiser fazer esse rastreio, onde é que se deve dirigir? Olha, como é que se faz? Eu penso que, pela experiência que tenho,
grande parte dos médicos de família têm capacidade para poder fazer uma primeira abordagem sobre esta doença. Os próprios ginecologistas também, neste caso onde as senhoras recorrem. E depois também os especialistas. Não é? E quando falamos desta doença, já falamos que de alguma forma pode prevenir-se. Falamos de uma doença que, para além da questão física e estética, debilita e influencia diretamente a qualidade de vida das pessoas. Isso é que é o aspecto fundamental desta doença. A estética é uma mera passagem. Exatamente. Muitas vezes as pessoas começam a tratar-se por estética, mas não se percebem que já estão a prevenir uma doença grave, uma doença grave no sentido de gerar grandes incapacidades. Gera grandes incapacidades, altera grandemente a qualidade de vida, não só para a própria pessoa, como para a família. Ao ponto, em alguns casos, de não se poder mesmo trabalhar. Leva a muitas baixas esta doença também. Leva a muitas baixas e a reformas antecipadas. É responsável por um grande absentismo e por reformas antecipadas. E é uma doença que se resolve com uma cirurgia ou não? É uma doença que, digamos assim, ela está sempre connosco, até morrermos. Quem é portador da doença vive com ela até morrer. Mas há tratamentos com... Se fizermos tratamentos adequados, consoante a fase e o grau da doença, vive com a doença, mas não sofre dela. Esse é que é o segredo. A doença está lá, mas está adormecida, está travada, está congelada, digamos assim. E por isso é necessário a pessoa ser permanentemente acompanhada. E de que forma é que congelamos a doença? Através de medicação? De cirurgia? Há lista de espera primeiro com todas as medidas higienodietéticas, evitar a obstipação, fazer exercício físico, andar, comer com sensatez, evitar os ambientes quentes, etc. Depois com terapêutica medicamentosa oral. É fundamental, porque vai restituir a tonicidade às veias, portanto, a elasticidade às veias, e muitos deles têm uma ação anti-inflamatória, portanto, evitam o perigo da flebite. Depois temos a contenção elástica, que é extremamente importante, que vai desde o colando de descanso nas situações mais leves, até às meias elásticas propriamente ditas, naquelas situações que já estão declaradas ou em pessoas de alto risco. Depois temos a escleroterapia, que é vulgarmente denominado por secagem das varizes. Injeta-se o medicamento e as varizes se secam. E depois temos as varizes com indicação cirúrgica. Essas varizes, se são tratadas numa fase inicial, podem ser tratadas com laser endovascular, que é uma cirurgia muito rápida, sem anestesia geral, sem internamento e com cerca de uma recuperação de 3 a 5 dias. Se o doente se desleixar, ou não for avisado, ou não for detectado, a doença vai avançando e depois então a cirurgia já tem que ser feita com internamento hospitalar. Os problemas poderão ser mais Doutor, muito obrigado, muito bom dia pela presença nesta emissão da manhã. Os conselhos que aqui ficam neste, que é o Dia Mundial da Saúde.